A paz do Senhor para todos. Graças a Deus, o Senhor nos dá mais uma grande oportunidade de um culto racional, né? Esse é um programa que tem aí uma motivação de estar trazendo para você discussões importantes sobre a sua fé, sobre a nossa fé. É um programa que não tem nenhum receio de tocar em temas que provavelmente podem ser conflitantes, intrigantes, mas nós confiamos, né, que a palavra de Deus tem respostas para diversos temas ou para todos os temas que envolvem a nossa fé. Então, nesses dias estamos discutindo uma questão assim mais geral, né, elementos que afetam a nossa fé de forma externa, porque há uma guerra interna, uma dificuldade interna, e quando eu digo interno, relacionando com o ambiente, né, da cristandade. Por exemplo, a teologia da prosperidade, que é uma coisa infame, que tem desmontado a fé, aquela fé genuína, né, no nosso Deus, porque é uma teologia que leva as pessoas a buscarem a Deus por interesses materiais e termina praticando uma fé materialista, né? Uma fé infame, ateísta inclusive. E aí é só um exemplo de elementos internos que ameaçam a fé. E elementos externos, já estamos aí há alguns meses mostrando uma campanha mundial que existe contra a família, contra a igreja. Está claro aí nos documentos que nós temos mostrado aqui, e não só nós, mas a gente tem trazido inclusive depoimentos de especialistas, de pessoas do âmbito cristão e até não cristãs, que têm denunciado uma campanha mundial aí, que envolve inclusive interesses de poderosos, campanha mundial, por exemplo, para a despopularização do mundo, particularmente da população do terceiro mundo. Não é interesse dos poderosos que nós, que eles chamam do terceiro mundo, cresçamos para competir com o dinheiro, né, o dinheiro do mundo. Então, eles querem reduzir mesmo. E, portanto, diversas vertentes de uma campanha, dessa campanha mundial, têm surgido, tem sido bancada aí, por exemplo, pela ONU, né, que tem estabelecido políticas dentro dos países, no sentido de aborto, campanha abortista mundial, casamento homossexual e todas as vertentes dessa coisa que levam a uma nova definição, uma redefinição de família, né? Mas nós estamos aqui para levantar a bandeira do Santo Espírito de Deus, da Palavra de Deus, né, que fala para nós, revela para nós o que é o ideal de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. Nós não abrimos mão disso e estamos aqui e entendemos que essa campanha mundial e brasileira, porque o Brasil atende os interesses da ONU, por exemplo, nós entendemos que isso é um elemento importante, essencial, que afeta a prática da nossa fé nesse país. E por conta disso a gente traz sim discussões inerentes a esse fato e trazemos isso porque isso aqui é culto racional. A gente examina, a gente observa, a gente critica e a gente traz o problema ou a questão à luz da Santa Palavra de Deus. Eu quero convidar você, querido internauta que está conosco, para nós orarmos. Logo após vamos fazer uma pequena meditação na Palavra de Deus e depois estaremos aí mostrando o vídeo, o restante do vídeo que mostramos na semana passada, já sobre kit gay, né? A gente já está introduzindo a ideia, essa coisa que nós queremos explorar, tá? E vamos avançar naquele seminário sobre esse projeto da ONU, essa farsa da ONU sobre as nações. Oremos. Senhor nosso Deus,
Bendito, exaltado é teu nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de, em nome de Jesus, falarmos, Senhor, neste programa que foi permitido por Ti, nasceu no Teu coração, Senhor, programa que nós esperamos que esteja alcançando muitos corações, Senhor. Nós agradecemos essa oportunidade, rogamos o perdão dos nossos pecados, Senhor. Ó Santo Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Eu apresento também os nossos internautas que estão nos acompanhando, que sejam abençoados, Senhor, que sejam visitados pela Tua santa presença, que o poder da Tua palavra os transforme, Senhor. Ó meu Deus, que o poder da Tua palavra nos converta aos Teus interesses, aos Teus ideais, Senhor. Perdoa, portanto, os nossos pecados, seja conosco, nos dê, ó Santo Espírito, a iluminação necessária para meditarmos na Tua palavra hoje, Senhor. Ajude-nos e comunique aos nossos corações tudo aquilo que for o desejo, Senhor, o Teu desejo melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos então avançar. Estou consertando aqui o terno. Bom, eu gostaria de convidar a todos para uma leitura que está em Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 até 35. E o texto fala sobre qual o preço que alguém tem que pagar para ser discípulo de Jesus Cristo. Essa mensagem de hoje talvez pareça para você uma coisa assim bem já falada, né? As pessoas falam muito, eu sou discípulo de Jesus, né? Eu sou cristão, né? E parece ser uma coisa que não precisa comentar, mas incrivelmente falando, nos nossos dias, ser discípulo de Jesus está requerendo um preço essencial, uma exposição de caráter que demonstre que realmente nós o amamos. Hoje, nos nossos dias, é urgente que os discípulos de Jesus se manifestem diante de uma onda infernal que está alcançando, né, o homem, a mulher que não conhece a Deus, afastando-os cada dia da luz do Evangelho de Jesus Cristo. E, lamentavelmente, uma onda que também está avançando aí em comunidades que se dizem cristãs, evangélicas, doutrinando-os e dividindo, portanto, as ideias e minando a fé. Então, esse texto é um texto bastante revelador e que nós vamos ler. Vamos ler. Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000?
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas, se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso foi o que Jesus falou, né? Olha só o versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Observe, Jesus falou que o seu discípulo é aquele que é identificado como alguém que é capaz de renunciar tudo por ele. Renunciar tudo, caso esse tudo esteja sendo ameaçado com respeito à sua fé. É melhor abraçar a fé a ter que aceitar a sua negação para ficar com tudo. Deixa eu pedir a técnica aqui para fechar. Acivaldo, você pode fechar a porta aí por causa do... Eu estou ouvindo sua... Bom, retomando então a nossa discussão aqui, então, Jesus, ele apresenta uma outra questão. Ele começa dizendo, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ora, falar de cruz ali era uma coisa muito normal. As pessoas sabiam o que significava cruz. Na realidade, a pessoa que ia ser crucificada, ela levava a cruz. O próprio Jesus fez isso. Ele foi obrigado a levar a sua própria cruz. Então, aquele que seria crucificado, ele levava a cruz. Isso tinha uma simbologia muito importante, né, para aquela sociedade que estava sob o domínio do Império Romano. Levar a cruz estava dizendo, o que levava a cruz estava dizendo para todos, que ele se submetia ao poder do Império Romano. E tanto que se submetia, que ele estava mostrando para os outros, alertando aos outros, que deveriam se submeter ao Império Romano, senão eles também morreriam. Então era uma questão de vida e morte levar a cruz. E Jesus colocou o servir a ele, o ser discípulo dele, nesses termos. Se necessário for, né, perdermos até a nossa vida física por causa da fé, que isso seja abraçado pelo penitente, pelo discípulo, porque servir a Deus, a fé é maior do que a nossa própria vida. É nesses termos que o Senhor coloca. Ele diz o seguinte: você quer me servir? Planeje. Pense no que você quer fazer. Pense no que você se propõe a fazer, que é me seguir. Um fulano que vai fazer um prédio, ele tem que parar antes e fazer as contas para saber se ele tem recurso para terminar o prédio. Jesus estava falando que a pessoa deve pensar e, portanto, arrepender-se dos pecados, entregar a vida ao Senhor Jesus, né? Entrar no reino de Deus é fruto de uma atitude de alguém que foi informado por Deus sobre a sua condição e sobre a oferta que Deus oferece, que é a salvação gratuita em Cristo Jesus. Agora, uma salvação gratuita que impõe um serviço de servir ao Senhor. Eu entro no reino de Deus e esse reino tem um rei, e eu entro como súdito e vou obedecer a esse rei, não por uma imposição, mas porque eu amo esse rei. Ele deu a vida por mim. Então, isso é o desafio que nós fazemos, um desafio de culto racional, quando estamos diante da mensagem do Evangelho. Não é uma imbecilidade tomar uma decisão por Jesus, não é algo assim, não é um transe, não é a pessoa fazer a sua cabeça,
não é uma autoafirmação de que se fizer aquilo você vai ficar rico, você vai ter bênçãos materiais, como alguns andam pregando aí. Esse não é o Evangelho de Jesus, mas é uma atitude que se toma diante de Deus e diante dos homens, de confessar a Cristo como Salvador, uma atitude pensada, planejada. Eu quero servir a Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, e eu estou disposto a assumir todas as consequências inerentes a esse meu relacionamento com o Senhor Jesus. E aí é onde nós precisamos, urgentemente nos nossos dias, na virada do milênio, na virada do século, diante de uma sociedade perversa, como a própria Bíblia diz, né? Diante de um neopaganismo, a humanidade está se neopaganizando, os valores, né, cristãos, os valores divinos revelados nas Santas Escrituras são desprezados, são humilhados, e o mundo jaz no maligno, e o mundo já está assim abominando o nome Deus e tudo que se refere a Deus. Isso é um quadro de trevas densas que esse mundo está passando hoje, está atualizando os deuses pagãos da fama, do sexo, da promiscuidade, né, do poder, né, do dinheiro. Esses são os deuses, né, do paganismo, e o mundo não está se tornando cristão, o mundo não está se tornando islâmico, nem judeu, ou qualquer outra coisa, ao contrário, né, apesar dessas religiões terem lá suas taxas de crescimento, quando você vai observar, a prática de fé da maioria desses adeptos é muito mais identificada com uma fé pagã. Olha o que está acontecendo no próprio meio evangélico, né? Um paganismo, sim, porque essa teologia da prosperidade, que nós já discutimos aqui diversas vezes, ela está gerando uma comunidade cristã pagã, né? Que vive em função da fama, do poder, do dinheiro, do hedonismo espiritual, promovendo homens, né? Desonrando a Deus, colocando Deus como eu diria, como um servo à disposição dos interesses, né, de quem quer que seja, que ordena a Deus fazer isso, que decreta para Deus fazer aquilo outro, e tudo isso para lucro pessoal e particularmente lucros materiais. Essa é a maior manifestação de ateísmo dentro do próprio cristianismo. É isso que está acontecendo hoje. E isso não é ser discípulo de Jesus. Pode ter nome de cristão, a igreja pode ter nome cristão, até a liturgia pode parecer uma liturgia cristã, mas realmente na integridade da coisa é pagã. Então estamos diante, na virada do milênio, de um cristianismo ateísta que abraça muito mais o paganismo. O mundo já é pagão, mas essa onda está afetando, entrando e penetrando nas comunidades e no sistema cristão, vamos dizer assim. Mas Jesus disse diferente. Ele disse, olha, se você tiver que romper ideologicamente com seu pai, se alguém vier a mim e não aborrecer, observe, a seu pai, certo? A sua mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, observe o que é ser discípulo de Jesus. Aqui estão sendo, nesse versículo 26, o Senhor coloca as coisas mais preciosas que nós temos. O meu pai, a minha mãe, minha família, meus irmãos, né? Eu preciso, se tiver de escolher entre eles e Cristo, e o seguir a Cristo, eu tenho que romper com eles. Eu tenho que aborrecer o meu pai, minha mãe e minha família. E não só isso, o texto diz, sabe o quê? E ainda também a sua própria vida. Se a minha vida estiver sendo ameaçada, do ponto de vista de uma perseguição, vamos dizer assim, você tem que negar a sua fé.
Você tem que deixar de ser discípulo de Jesus. Foi o que Jesus disse: perca a sua vida, entregue a sua vida. Aí você será um discípulo autêntico. Sabe por que é que nós estamos aqui, em pleno século XXI, que a igreja cristã, de uma forma geral, está ainda de pé aqui e estará sempre de pé, que a vitória da igreja é a vitória de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque lá no nosso passado, e não num passado longínquo, muitos dos nossos irmãos preferiram dar a vida para manter o testemunho da fé. Nos dias de hoje nós temos irmãos também, nessa mesma condição, dando a vida. Estão sendo presos, torturados, assassinados, do outro lado do mundo, leste europeu, Oriente Médio, países totalitários, onde o cristianismo não é aceito de forma alguma. É crime ser cristão, é crime ser discípulo de Jesus, e esses irmãos estão sendo lá assassinados, massacrados. Nós, do outro lado do mundo, aqui no Ocidente, estamos fazendo festas, né? Estamos entendendo que somos livres e nem nos importamos com esses irmãos que estão lá. E para piorar a situação, estamos vivendo um conforto muito recheado de dinheiro, de fama, etc., e com muita intimidade com o neopaganismo. É disso que estamos falando, lamentavelmente. Não estamos aqui falando de A, de B, de C, de igreja, não é nada disso. Estamos fazendo um culto racional, né? Avaliando. Eu não sou perfeito, não somos perfeitos, mas nós, como servos de Deus, temos um dever, né? Temos a mente de Cristo para avaliar como é que está a nossa prática de fé, né? Porque você pode dizer: mas você não tem nada a ver com isso, com a vida dos outros. Não, a fé é de todos, a fé é de todos, porque se um pastor ali, como ocorre, né, comete um delito, o escândalo vem para todos. Então é direito meu e é direito seu, né, avaliar como é que nós estamos e, com a santa palavra de Deus, né, mostrarmos qual é o ideal de Deus, aquilo que a palavra revelou. Precisamos sim de uma alta análise, como é que estamos vivendo, como é que, se realmente somos discípulos de Jesus. O versículo 33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o custo do compromisso com Cristo, ele pode ser grande, sim. A gente, de repente, pode pagar um custo alto, perda de posições sociais. Eu tenho 30 anos, 32 anos no Evangelho, já vi muita gente perder emprego, perder certas posições, deixar de ser indicado, o nome ser riscado, né? O nome estava ali por mérito, mas ele perdeu aquela oportunidade, alguém foi lá e riscou, só pelo fato dele ter se convertido, só pelo fato dele ser um cristão. O preconceito é generalizado, tá? Generalizado. Bom, perda de riquezas muitas vezes, já vi famílias, hoje talvez não ocorra isso, que as leis ficaram um pouquinho mais rígidas, mas já vi casos de família deserdar um filho porque, ou seja, retirar os direitos que esse filho teria, porque ele se converteu, ele cometeu o grande erro, né, de ter se tornado discípulo de Jesus. Ele perdeu tudo. Eu conheço um pastor amigo, filho de família riquíssima da cidade, que quando ele se converteu, foi na época da nossa mocidade, a família deserdou ele. Ele ficou sem nada, mas ele preferiu seguir a Jesus, né, cuidar da vida dele. Hoje está quase aposentado, com problema de saúde, ganhando muito pouco, porque a própria igreja o abandonou, depois que o usou os seus serviços, 500 mil anos aí o abandonou. Isso a imprensa não mostra. A imprensa só mostra pastor corrupto, que é uma minoria. Esses que estão sofrendo, vivendo com essa dificuldade toda, mas mantendo a sua integridade, sua honestidade. Isso essa imprensa hipócrita não mostra. Essa é a questão, tá? Então, pode-se perder riquezas,
ao longo da vida cristã, de repente vai ter que escolher o que fazer com o dinheiro, com o tempo, né, com a carreira, porque muitas vezes é uma carreira que a prática dela pode desonrar, né, o nosso compromisso com Deus. Então, abandonar a carreira, certos dinheiros que aparecem, certas oportunidades que aparecem, né? Você está aqui e o fulano lhe oferece um suborno, ou então lhe oferece um carro muito luxuoso, com um valor, ou seja, 10 vezes mais barato. É um carro roubado, meu irmão, é um carro roubado, mas ele vai e trai o compromisso dele com Jesus e aceita isso. Então, ser discípulo de Jesus é um desafio para todos nós, mas a Bíblia diz, Jesus falou que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram 24 horas, em espírito e verdade, aqueles que o seu próprio corpo é o templo do Espírito Santo, e que não se contaminam, nem com migalhas, nem com a fartura do inferno, porque o maior tesouro que essas pessoas possuem é o próprio Deus na sua vida, é o próprio Jesus, é o seu relacionamento com o Filho de Deus, é o fazer parte da família de Deus, é estar numa posição julgada por Deus, a posição mais perfeita para um ser humano, que é estar em Cristo. Isso não tem preço, isso não tem avaliação, tá? E estas pessoas não se dobram, né, a essa onda de corrupção, essas vantagens que o maligno oferece. Elas preferem perder tudo, né, para ser digna de ser discípulo de Jesus, como o próprio Cristo diz. Aí serão odiadas, é claro que serão odiadas, podem ser separados da família e podem até morrer. É isso que você quer? Porque Jesus oferece a vida, e a vida eterna. Mas de repente seguir a Jesus pode complicar, né? Dependendo de onde você estiver, da circunstância, do testemunho, pode requerer a sua vida, a minha vida. Eu sugiro a você, www.portasabertas.com. Vá lá nesse site. A Portas Abertas é uma organização abençoadíssima que anda socorrendo cristãos no mundo todo, cristãos que estão perseguidos, que são assassinados, e essa é uma organização que se infiltra nesses países para socorrer essas famílias. E se você for nesse site, www.portasabertas.com, você vai ter informações que essa imprensa nossa não mostra, que não só a nossa, a imprensa mundial hipócrita não mostra os milhares de cristãos que estão morrendo por conta da sua fé todos os dias. É da ordem de 200 mil por ano. Esse número pode ser grande, e é mesmo. Você pode se assustar, mas o número é esse mesmo. Vá lá, você vai ver as estatísticas, os documentários, os vídeos, para você ver o que significa ser discípulo genuíno de Jesus Cristo. Eu acho que do nosso lado aqui do Ocidente, nós estamos brincando de ser discípulo de Jesus. Eu me incluo nisso também, porque eu tenho muitas irresponsabilidades, só Deus sabe, mas eu preciso cada dia incorporar essa coisa maravilhosa do seguir ao Senhor Jesus, entregando a Ele completamente todas as áreas da minha vida. Senão, eu não sou, olhando o próprio ponto de vista de Cristo, eu não seria um discípulo seu. Bom, essa é uma palavra que eu trouxe para você. Nesta noite, eu queria agora lhe convidar, nós começamos a mostrar uma farsa da ONU, né, com respeito a essa questão aí da política mundial. A ONU está impondo uma política mundial para mudar a família, né, para impor os valores que eles querem, que eles julgaram por causa das suas influências malignas, e eles querem redefinir a sociedade mundial, e quando a gente vai ver, eles estão simplesmente negando os valores que o próprio Deus estabeleceu. Nós ficamos com aquilo que Deus revelou, não é com aquilo que a ONU impõe, tá? Mas antes eu vou mostrar um vídeo, a semana passada a gente estava mostrando um vídeo
já introduzindo essa série de programas que nós vamos, já começamos a semana passada, falando sobre o kit gay, tá? Kit gay. Observe, a gente vai estar fazendo um paralelo agora, a gente vai continuar falando o que a ONU, né, está fazendo, mas em paralelo a gente já está introduzindo um estudo sobre essa aberração que é o culto gay, o kit gay. E semana passada a gente começou mostrando um vídeo, doutrinação homossexualista, estratégia maligna do governo, né? Parlamentares, né, revelando, denunciando esse governo que está aí, que está tentando doutrinar a nação brasileira com respeito a essa questão homossexual. Nós não terminamos de mostrar o vídeo, eu vou mostrar hoje, finalizar ele com a palavra do deputado Bolsonaro, e vamos lá. Cujo trabalhador ganha até 5 salários mínimos, a despender mais R$50 para fins de atividades culturais, ou seja, ir para teatro, cinema, etc. É um crime o que aprovaram aqui, para com o empregador brasileiro. O crime maior foi a semana passada, a PEC da empregada doméstica. Se qualquer parlamentar tiver dúvida tocante a isso, basta consultar os sites dos sindicatos, dos empregadores domésticos, ou entrar nos sites das associações de empregadores domésticos. São praticamente unânimes, dizendo que o emprego será maciço. E elas todas vão se transformar, quem conseguir no emprego, logicamente, como diaristas. E quem não conseguir, vai aí para a informalidade, né? Ou vai se pendurar aí no Bolsa Família. Essa foi mais um voto meu isolado aqui. Foram 2, mas eu conversei agora com o gabinete do deputado de São Paulo, que votou contra, e ele teria aqui se justificado que errou aqui na hora de digitar o voto. Então, de novo, eu fui o único voto contrário à PEC da empregada doméstica. Inclusive, certos sites de sindicatos, de trabalhadores domésticos, ele faz as simulações. Uma doméstica que, por exemplo, ganha R$900 por mês. Ao final de um ano, caso ele venha demitir essa pessoa, ultrapassa a casa de R$12 mil os encargos trabalhistas. Ou seja, quem tem 2 empregadas vai botar uma para fora. Quem tem uma vai reduzir o salário. Esse foi o ato benevolente que essa casa aqui concluiu a semana passada. Um crime contra o trabalhador brasileiro. Eu não sei que esse presidente ou essa presidenta aí não tomou providência em analisar. São 7 milhões de empregados domésticos no nosso país. Eu jamais votaria contra quem quer que seja nessa casa. O meu voto, isolado e solitário não, foi a favor dessa classe. Mas a demagogia parece não, fala muito mais alto. Tudo pelo voto. Tudo pelo voto. Quem está pagando a conta não é ele. Quero saber se esses que votaram favorável, se já vem pagando esses encargos trabalhistas para suas empregadas domésticas em casa. Não vem! E principalmente do PT. Principalmente do PT, que patrocinou essa causa. Chega esse absurdo aqui, se a minha babá, por exemplo, tiver um filho até 6 anos de idade, eu tenho que pagar creche para filho da babá do meu filho. É inexplicável a irresponsabilidade. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Teria muito a falar aqui, mas obrigado pela oportunidade. É o seguinte ponto. No Brasil, nós tivemos a tentativa de se implantar o chamado kit gay, por exemplo. Isso é só uma das doutrinações que eles estão impondo, né, para controle do indivíduo. Vocês sabem a polêmica que já aconteceu, isso aí foi barrado no Congresso, toda aquela história, isso aí todo mundo sabe. Inclusive a ONU, né, alguns institutos lá da ONU estão bastante, não é preocupados, estão bastante raivosos porque o Brasil não aprovou isso aí, enquanto em alguns países isso já está acontecendo. Então o Brasil conseguiu barrar isso aí, mas foi uma das coisas. Agora notem que também foi aprovado a obrigatoriedade de escola em período integral. Mas espera aí, Joyce, o que tem uma coisa a ver com a outra? Espere, vocês vão entender. Também foi aprovado recentemente uma lei que obriga crianças de 4 anos a frequentarem escolas. Já desde os 4 anos. Mas Joyce, novamente, o que isso tem a ver? Aguarde. Também foi aprovada uma lei que parece ainda mais desconexa com os assuntos que eu vinha tratando,
que é a lei da empregada doméstica. Agora de vez que não tem nada a ver uma coisa com outra. Aguarde. Considerando, no meu ponto de vista, eu posso estar enganado, né, mas não acredito nem um pouco que eu estou enganado, eu fiz estudos aprofundados disso, e no meu ponto de vista o kit gay não é para combater a homofobia, e sim para fomentar o homossexualismo, já falei isso antes, repito, e é uma espécie de doutrinação ideológica. Esse kit era para ser colocado nas escolas. Agora ligue o fato de, se esse kit for aprovado futuramente, porque não foi ainda, né, foi barrado, com as crianças sendo obrigadas a frequentar a escola em período integral. Ou seja, de manhã e de tarde, longe dos pais. Quer dizer, não vai mais ser o pai e a mãe que vai educar os filhos, vai ser o governo, ou aquela imposição cultural, para que a criança saia daquele núcleo familiar e passe a pertencer a um novo grupo de controle, que é de controle não exatamente do governo, porque o governo já é uma marionete. Mas enfim, fica o dia inteiro na escola, recebendo doutrinação para que saia do círculo de influência dos pais. A mesma coisa, crianças que a partir dos 4 anos são obrigadas a frequentar escolas. Por quê? Porque eles querem tirar a criança já desde pequena do círculo de influência dos pais. Não é uma opção, lembre-se, é uma obrigação. E o que é que tem a ver a lei da doméstica? Porque hoje a maioria das mulheres trabalha fora, né? Inclusive aquelas que trabalham como domésticas, né? Então todas elas acabam de um jeito ou de outro deixando, todas não, mas a maioria, deixando as crianças para serem educadas por outras pessoas, algumas pelo Estado e algumas por mulheres que vão cuidar da casa, são as chamadas domésticas. Com a aprovação da lei das domésticas, encareceu o custo de se manter uma empregada doméstica em casa que pudesse cuidar das crianças sem que elas precisassem ir para as creches ou escolas. Assim, muitas mulheres estariam deixando de ter empregadas para mandar as crianças para creches ou escolas, onde se faz a doutrinação ideológica. Claro que no Brasil nada funciona direito, né, porque até a lei da doméstica já está sendo burlada. Mas futuramente as pessoas vão acabar se adaptando, porque a partir do momento que começarem as causas trabalhistas, as pessoas ou mandam o empregado embora ou vão fichar. E como poucos vão ter condições de fichar, de registrar em carteira, acaba que vão ter que colocar os filhos nas escolas. Quer dizer, as famílias estão mais preocupadas com o dinheiro que a mulher ganha, e às vezes é obrigada porque o marido já abandonou ela, ou porque ela abandonou o marido, quer dizer, uma família que já foi desagregada, às vezes não necessita do dinheiro, está mais preocupada com o dinheiro que a mulher vai trazer para dentro de casa do que com a educação dos filhos, que vai ficar a cargo do Estado, que por sua vez é subordinada à ONU, que por sua vez é subordinada em muitos aspectos a globalistas ocidentais, etc. Para aqueles que não são conservadores, eles vão dizer, mas então isso é uma coisa ótima. É ótimo sob o teu ponto de vista, porque tu já foi desagregado do núcleo tradicional. E a desagregação nem sempre vem da própria pessoa, às vezes ela é hereditária. Porque talvez em algum momento no passado, os teus pais ou os teus avós já foram desagregados daquele núcleo tradicional e vieram incutindo em ti essa mentalidade revolucionária. E hoje a gente vê muitos filhinhos de mamãe aí que são militantes gays. Por quê? Porque eles estão aprendendo, estão sendo desagregados por essa propaganda em massa que acontece principalmente na internet, mas muito na TV também. Por exemplo, as novelas, que eu considero das produções televisivas as mais nocivas, as mais venenosas para a cabeça das famílias, né? Porque elas atingem principal e diretamente as mulheres, né, que são as principais educadoras dos filhos. Enquanto a mãe, tradicionalmente, ou a mater, né, é a responsável pelo matrimônio, que é a conservação do casamento, a educação dos filhos, o pai, tradicionalmente, né, vinha sendo o responsável, o pater, né, pelo patrimônio, né, a busca do patrimônio. Ok, nós encerramos esse vídeo, que tem diversos documentários, reportagens, etc., mas tudo denunciando o que está sendo chamado aqui doutrinação homossexualista, tá? E isso tudo promovido por esse governo que está aí,
tá? E nós estamos aqui para denunciar. Observe que foi citado o kit gay, tá? A gente vai avançar nesse tema. E segundo o depoimento das pessoas, o kit gay, ele não é um instrumento para combater a homofobia, como eles dizem. Na realidade, eu vou mostrar para vocês aqui, na íntegra mesmo, o que significa esse kit, o conteúdo desse kit, e você vai ver que é mais um instrumento de promoção homossexual, para doutrinar a sociedade brasileira, uma covardia, inclusive, porque vai doutrinar as nossas crianças. Sabe de quem é a confiança que uma criança, a mente de uma criança, vamos dizer assim, a mente de uma criança pertence, sabe a quem? A quem chega primeiro, né? A criança está exatamente naquele início de vida, com a mente aberta para receber, né, sem nenhum preconceito, sem nenhum alerta, né, sem nenhum impedimento. Ela abre o seu coração, sua mente para receber o que foi dado. E estrategicamente essa onda maligna, com a desculpa de que está combatendo a homofobia, está tentando colocar essa semente na cabeça das nossas crianças. Isso é uma covardia e nós temos que combater isso, é claro. Isso é mais um movimento contra a família. Querem desagregar, destruir essa família que o Senhor Deus revelou, o ideal de Deus para as nossas vidas. Bom, vamos agora avançar. O que esse senhor aí falou é exatamente o que a gente está mostrando aqui. Isso vem de lá de cima da ONU. Observe que ele diz que o governo brasileiro, assim como outros, é refém da ONU, faz tudo que a ONU manda, porque não tem peito. A gente vai ver aqui na sequência desses programas que a Rússia, por exemplo, foi um país que teve peito para enfrentar a ONU e essa onda de homossexualização do mundo. A Rússia foi um dos poucos países, assim como alguns países da África, Oriente Médio, etc., que rejeitaram e dão testa mesmo. O Brasil não. Aqui é quintal, parece que é quintal dos Estados Unidos, quintal da ONU. O que esses poderosos dizem, a gente aceita como se fosse uma mensagem dos céus. Então, a gente aceita sem questionar, porque há interesses diversos, e a vítima aqui está sendo a população brasileira. Vamos mostrar, nesses poucos minutos que nos restam, deixa eu mostrar para vocês aqui, essa questão. Vamos lá, pode pôr na tela. Bom, nós vimos desde algumas semanas, eu chamei de Afasta da ONU, Projeto Mundial contra a Família e Igreja. Nós mostramos aqui diversas questões no programa dia 8, dia 10, dia 15, tá? E nós começamos agora uma nova sequência, dentro dessa estrutura que a ONU, junto com certas secretarias, certas instituições, organismos internos da ONU, eles fazem um trabalho de convencer os governos do mundo para esses interesses. Observe, creches do governo como mães substitutas. Olha o que os relatórios da ONU insistem em exigir dos países, que os países devem mudar suas leis para empurrar a mulher para o mercado de trabalho fora do lar, que eles devem garantir disponibilidade de creches para recém-nascidos, devem garantir estabelecimento de educação pré-escolar para criancinhas, que é outra forma de creche estatal, do Estado. Só que as estatísticas mostram que as mães preferem ficar em casa para cuidar dos seus bebês, tá? Observe, aí a ONU parte para criticar, aqueles países que ainda mantêm, essa ideia da mãe ficar em casa criando seus filhos. As mães, observam a crítica que a ONU fez à Alemanha. As mães estavam tendo dificuldade de se dedicar
a uma profissão fora do lar por causa do cuidado de crianças pequenas. Está escrito no comitê da CEDAW, seção 22, 2000, nesse documento, Report on Germany. Então, as mães, ele reclama que na Alemanha as mães estavam tendo dificuldade de se dedicar a uma profissão fora do lar por causa do cuidado de crianças pequenas. Observe a ONU criticando um país, né, de primeiro mundo, que é como se não tivesse havendo uma política lá necessária para retirar as mães dos seus lares, né, para trabalhar. Então ela critica que a Alemanha está mantendo uma dificuldade de manter, ou melhor, que as mães estão tendo dificuldades para se dedicar a uma profissão, né? Bom, a ONU também critica a Eslovênia, observe, só 30% das crianças com menos de 3 anos estavam em creches na Eslovênia. Os restantes 70%, afirmou a CEDAW, CEDAW é um órgão da ONU, né? Que diz que é dos interesses da mulher, né? Estavam perdendo, 70% estavam perdendo as oportunidades sociais e educacionais que as creches do governo oferecem. Isso é uma crítica da ONU contra esse país, por conta dessa estatística, está aqui nesse site que você vê. Muito bem. Aí o que diz a CEDAW sobre a criação dos filhos pelos pais? Olha o que eles dizem. Afirma que, em assunto de família, os interesses das crianças serão supremos. O governo e não os pais é que sabe melhor lidar com as crianças. Olha que aberração, né? Mas, observe, a Fundação Nacional do Canadá para a Educação e Pesquisa da Família constatou que, em média, as crianças criadas em creches têm um comportamento emocional, intelectual e social pior do que as crianças criadas no lar. Esse foi uma estatística feita, está nesse documento, The Mice of Quality Daycare, de abril de 2000, dados de mais de 32 mil crianças que recebem cuidados fora do lar. Então, a ONU defende que as crianças vão para as creches do governo. Traga para mim, por favor. Observe, a ONU, com a CEDAW e outros órgãos, criticando os países, né, que não estão promovendo essa questão da creche estatal. Eles querem que as crianças vão para a creche do governo, porque é o governo que tem competência para criar essas crianças e não os pais. Isso tudo com a desculpa de que trazendo as crianças para a creche vai levar as mães para o mercado de trabalho, porque esse é o modelo de família para a ONU. É desse jeito que eles querem. E estão aí insistindo nas nações para que suas legislações mudem, para que assim seja feito. Apesar de dados estatísticos, estudos científicos mostrarem, como esse aqui, lá no Canadá, que as crianças criadas em creches têm um comportamento emocional, intelectual e social pior do que aquelas que foram criadas em casa. Ora, você vai dizer, mas irmão dela, você está sendo ignorante, hoje a vida é outra, a vida é moderna, a mulher trabalha, etc. Eu sei que a mulher trabalha hoje, tá? Mas ela não deveria trabalhar por uma imposição da ONU, tá? Além disso, o modelo bíblico é a mulher cuidar dos filhos. Tudo bem, o marido também pode revezar. Hoje eu fiquei em casa de manhã, que minha esposa foi para a universidade, que tinha uma reunião lá, e eu tive que ficar com uma das crianças. Não há nenhum problema nisso. O que a gente está criticando é um governo entrando, metendo o bico onde ele não deve. Quem tem que julgar como eu tenho que criar meus filhos e minha família, sou eu e minha esposa. E nós, como cristãos, queremos seguir o modelo bíblico, o modelo que Deus estabeleceu, a criação dos nossos filhos. Não é uma imposição. Então, observe que há uma campanha mundial para redefinir, né, o que nós entendemos como família. Isso é muito danoso para a sociedade. Bom,
Mais um slide, que aí nós vamos encerrar o programa. Aumentando, portanto, o direito das crianças. A declaração, observe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: os pais têm o direito prioritário de escolher o tipo de educação que será dada a seus filhos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, número 3. Agora, os comitês da ONU estão pressionando os países a mudarem suas leis para as crianças terem, observe, o direito à privacidade, até mesmo dentro da própria família, o direito a aconselhamento profissional, sem o consentimento ou orientação dos pais, o pleno direito ao aborto e aos anticoncepcionais, até mesmo em violação da ética e desejo dos pais, o direito à total liberdade de expressão no lar e na escola, os meios legais para desafiar na justiça a autoridade dos pais no lar. Traga para mim. Olha só, olha o que eles estão fazendo, já estão fazendo no mundo todo. Eles estão dizendo que o direito das crianças é supremo, inclusive sobre os pais. Essa questão do direito à privacidade, a gente vai ver no próximo programa, meu tempo acabou. O pai não vai ter o direito de entrar no quarto de um filho ou de uma filha que estiver consultando a internet, pornografia ou mesmo televisão. Ele não vai ter o direito, que ali é a privacidade do filho. E se ele insistir, haverá leis através das quais o filho vai processá-lo. Olha o que eles estão fazendo. Esse é o modelo que a palavra de Deus revelou para nós? Não é. Mas essa discussão fica para a próxima semana. Quero convidar você a estar conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade, Pai, de estar mais uma vez falando para os nossos internautas. Abençoe, Senhor, cada vida que esteve conosco, que seja, Senhor, fortemente tocada pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana. A paz do Senhor. Muito obrigado por você estar conosco.